desenvolvimentista, a construtivista interacionista, a crítica superadora e a sistêmica, certo? Pois essas foram apresentadas primeiramente pelos seus autores, né? Foram as primeiras a chegar, podemos dizer que são as pioneiras das abordagens, são elas, certo? Posteriormente, irei mostrar outras que chegaram depois, certo? Principalmente incluídas pelo concurso público. Vamos lá, deixar o slide aqui, tentar ajudar. Pela desenvolvimentista. A principal obra desenvolvimentista é a Educação Física Escolar, fundada no livro, certo? Capinha do livro aqui, Educação Física Escolar. E o principal autor dela é o Gotan, que é esse senhorzinho aqui oriental, se não estou enganado, ele é professor da Universidade Federal do Pará, se não estou enganado. Mas não vou me aprofundar nisso, certo? Suas principais influências é do Galarrou, né, e do Colloy, que são autores que estudaram muito a questão do desenvolvimento motor, né? Desenvolvimento motor da infância da criança. A tendência desenvolvimentista é uma proposta, certo, que explicita, daí, dentre outras variáveis possíveis. Então, ela é uma abordagem, dentre outras variáveis possíveis, certo? Ela se enquadra dentro do contexto de abordagem. Ela é dirigida principalmente para crianças de 4 a 14 anos, né, que é um ciclo infantil. Realizar a progressão normal, lógico, motor e cognitivo e afetivo social, né? Os autores dessa abordagem, eles defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Então, se alguém perguntar, cair numa prova de concurso, qual é a principal característica da abordagem desenvolvimentista? Questão de prova. Defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Então, o desenvolvimentista, certo? Dentro dessa abordagem, o movimento é o principal conteúdo da educação física, certo? Sua função não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização, o pensamento lógico-matemático, embora tal possa ocorrer como subproduto da prática motora, mas sua intenção não é juntar a educação física com matemática, juntar a educação física para melhorar a leitura. Não é isso. É o movimento pelo movimento, é você realmente aprender a se movimentar, aprender as capacidades motoras básicas de equilíbrio, de coordenação, de agilidade, de velocidade, certo? É você tentar desenvolver dentro da sua capacidade, não também pensando no alto rendimento, já que ele quebra, as abordagens vêm com essa tentativa de quebrar as tendências, certo? Quebrar os paradigmas ideais das tendências. Baseado na aprendizagem do movimento e aprendizagem através do movimento, a abordagem desenvolvimentista vai fazer o quê? Vai privilegiar a aprendizagem do movimento, certo? Além da habilidade motora ser um dos conceitos mais importantes dentro dessa abordagem, você tem uma boa habilidade motora. Cada nível de aprendizagem se tem um nível mais complexo de movimento. Então, a cada nível que você vai passando, você tem um nível mais complexo de movimento. Como assim? Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo um exemplo aqui. Você está trabalhando salto, certo? Um menino
de 4 anos, ele tem que saltar 1 metro. Um menino de 12 anos, ele tem que saltar 2 metros. Um menino de 14 anos, ele tem que saltar 2 metros fazendo um giro durante o salto. Então, vai se aumentando o nível de aprendizagem de acordo com o nível, com o aumento da idade e o nível de complexidade desse movimento, certo? A proposta dessa abordagem também não é buscar na educação física uma, uma solução dos problemas sociais. Ela não está importando, certo? A educação física dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto político. Ela é um movimento pelo movimento, é o ensino do movimento, a educação física para eles. Vamos continuar. A educação física, dentro dessa perspectiva, ela deve proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido através da interação entre o aumento da diversidade e a complexidade do movimento, certo? O que é que a gente deve levar em consideração, como eu falei anteriormente, nessa interação entre o aumento e a diversidade do movimento? O uso da faixa etária, certo? E o uso também do desenvolvimento motor. Às vezes a criança está lá na faixa etária de 7 anos, mas ela já tem um desenvolvimento motor já bem consolidado. Ela já pode fazer movimentos lá de uma criança de 10, certo? E fundamentado também no modelo taxônomo de desenvolvimento motor proposto por Galarrua, né? Então, Galarrua vai ter uma grande importância dentro desse contexto da tendência desenvolvimentista. Dentro da tendência desenvolvimentista, a gente vai apresentar os conteúdos, deve ser apresentados os conteúdos, a seguir uma ordem de habilidades, certo? Do mais simples, que são os mais básicos, aos mais complexos. O Gotami, ele faz questão de dividir o que é habilidades básicas, habilidades complexas e habilidades específicas, certo? Ele, ele sugere que os professores eles observem sistematicamente o comportamento dos seus alunos para verificar o quê? Que fase o mesmo se encontra, né? Como eu falei lá, às vezes tem um garotinho ali de 7 anos, mas ele não está dentro dessa faixa etária, ele está na faixa etária elevada, às vezes é um de 14 que está na faixa etária menor, certo? Então isso vai depender, certo? Localizar também os erros e oferecer os acertos, certo? E demonstrar informações relevantes para que não haja um erro. O professor consiga demonstrar, consiga ter habilidade didática para apresentar um movimento para o seu aluno. Vamos lá. Vamos dividir essas habilidades. Habilidades básicas podem ser classificadas como habilidades locomotoras, manipulativas e de estabilização. Exemplo de uma habilidade locomotora seria andar, correr, saltar, saltitar. Um exemplo de habilidades manipulativas: arremessar, chutar, rebater, receber. A gente tem que ter noção porque o Gotami fala dessa, de arremessar, chutar, rebater, mas o Gotami ele tem como orientador o Galarrou, né? O Galarrou ele é americano, então dentro do contexto dele tem rebater, né? Tem apanhar bolas, que ele vem do contexto do americano, que se usa muito beisebol, né? E também as habilidades de estabilização, como por exemplo, girar, flexionar, realizar posições invertidas, certo? Tudo isso dentro do contexto. Essas são habilidades básicas. Essas três são habilidades básicas. As habilidades específicas vão ser influenciadas pela cultura, né? Eu falei que não usava cultura, mas aqui
queira ou não queira, em algum momento é difícil você tirar por isso a cultura de alguma coisa, né? Principalmente da educação física. Então, as habilidades específicas são influenciadas pela cultura que estão relacionadas às práticas dos esportes, do jogo, da dança e também das atividades industriais, certo? Uma das limitações dessa abordagem refere-se à pouca importância sobre a influência no contexto sociocultural, certo? A questão que o autor Cotano coloca é a seguinte, eu trouxe até na íntegra aqui para ler para vocês. Será que todas as habilidades apresentam o mesmo nível de complexidade? Ou será que chutar principalmente tem uma função histórica e cultural do nosso país? Não é, não é mais simples para os meninos do que a habilidade de rebater? Sim, então, a gente, ele apesar dele restringir essa questão sociocultural, né? Ele fala que ele traz até uma crítica. Não, perdoe, essa crítica não é dele. Essa crítica é de uma autora, Celita Farel e Carmen Soares, que é do coletivo de autores, certo? Lá da crítica superadora. Que não tem como você dizer que vamos pensar num contexto de trazer um movimento específico. Se você pegar um menino de 14 anos bem desenvolvido, brasileiro, ele não vai ter essa habilidade de rebater, porque dentro da cultura dele ele não vai ter uma habilidade de rebater. Mas a habilidade de rebater é para ser ensinada nesse período dentro da filosofia de Gamarro. Mas uma criança brasileira, ela não vai ter esse movimento sedimentado, porque não é da cultura dela. Do mesmo jeito vai ser uma criança norte-americana. Ela não vai ter sedimentado, certo? Então ela vai ter dificuldades para chutar. Se chutar for uma atividade que seja para fazer de mais complexidade, essa criança não vai se enquadrar, mesmo ela tendo um bom repertório motor, porque não faz parte da cultura dela, certo? Vamos passando aqui. A outra abordagem é a construtivista interacionista. A principal obra dessa abordagem é Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, de João Batista Freire, que é o principal autor dessa obra. E ele sofre influências de Vygotsky e Piaget, Jean Piaget. A abordagem construtivista e interacionista, ela traz a proposta, certo? Denominada interacionista construtivista, construtivista interacionista, certo? Como uma opção metodológica, em oposição às linhas anteriores da educação física na escola. Então, ela se opunha às tendências. Qual é a maior oposição a essas tendências? Que essas tendências não levavam em conta as experiências vividas pelos alunos, certo? Com o objetivo o, o objetivo era somente selecionar os mais habilidosos para a competição e esporte de alto nível. Então, ela surge como uma crítica, né? Uma tentativa de romper esse paradigma. Para compreender essa abordagem, a gente tem que entender Jean Piaget, certo? Que diz que no construtivismo a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, certo? Primordial essa interação do sujeito com o mundo. Não há relação que extrapola os simples exercícios de ensinar e aprender. Conhecer sempre é uma ação que implica esquemas de assimilação e acomodação, num processo de constante reorganização. Então, o indivíduo, dentro dessa perspectiva, ele vai aprender interagindo com o mundo. Prioritariamente, quer dizer isso, certo? A abordagem, ela nos possibilita uma maior integração com a proposta pedagógica,
uma ampla integração na educação física nos primeiros anos da educação formal. Ela acontece nas primeiras séries, principalmente. Ela não considera a questão da especificidade, certo? Ela tem como os objetivos relacionar o corpo e o movimento e pode se interrelacionar com outros ensinos, como o ensino da leitura, o ensino da matemática, certo? Uma das grandes críticas é essa, porque ao momento que você tenta relacionar o ensino da educação física com da leitura, da matemática, de qualquer outra matéria, você pode descaracterizar a educação física. Elas têm um mérito de considerar o conhecimento que o aluno previamente já possui, certo? Resgatando principalmente os jogos e a brincadeira, pensando também na perspectiva de que o aluno, a criança, ela é especialista nisso, ela é especialista em brincar, em brinquedo, em jogo, certo? Ela busca envolver a cultura no processo de ensino e aprendizagem. Ela, ela faz com que o aluno construa seu conhecimento a partir da interação com o meio e resolvendo problemas que são colocados no dia a dia, como uma metodologia ativa, né? Dentro da perspectiva socio-interacionista, o jogo é o principal conteúdo. Por quê? Porque enquanto a criança joga, se entende que ela aprende em um ambiente prazeroso, certo? Isso é o processo de avaliação, muitas vezes criticado, muitas vezes elogiado, de evitar punições, certo? Uma avaliação não punitiva e também caracterizando uma autoavaliação. Ela sempre traz isso como característica. Peço perdão aqui não é sócio-interacionista, certo? Aqui é crítico-superadora. Aqui teve um errozinho aqui de digitação. Aqui, não sei se foi quando eu troquei, mas aqui é crítico-superadora. A crítica-superadora, por muitos professores de educação física, é considerado a melhor, certo? E a sua principal obra é considerada a Bíblia da Educação Física Escolar, certo? Que se chama Metodologia do Ensino da Educação Física. Os autores são vários, é tanto que o livro é chamado de coletivo de autores. Seus autores são Castellani Filho, Carmelo Soares, Celita Tafarel, Elizabeth Vajal, Ortega Escobar, certo? E Walter Bracho. Todos eles grandes professores da educação física, doutores e professores de universidades federais há mais de 30 anos. A, a metodologia crítica superadora, ela tem como característica oposição ao modelo mecanicista, certo? Ela é uma das principais tendências, tem representantes nas principais universidades do país e seu principal discurso é de justiça social como ponto de apoio, certo? E baseada no marxismo e no neoliberalismo. Tem as características diagnósticas. Ela pretende ler os dados da realidade, interpretar o mundo, certo? E emitir um juízo de valor. Então, é você ser crítico àquele modelo ou àquele contexto em que você vive. Ela tenta ser independente da perspectiva de quem julga a partir de uma ética que representa os interesses de uma determinada classe social. Vale lembrar que ela se utiliza muito da questão da contextualização dos fatos e dos resgates históricos para a compreensão do que se acontece hoje. Então,
ela vai lá, ela se utiliza muito disso, ela vai lá no passado, vamos usar um exemplo aqui de Futebol Society. Por que hoje o Futebol Society se jogam com 4 pessoas, geralmente esses campos societies, eles estão dentro de casas de pessoas ricas, o gramado é impecável, as traves são menores, certo? Uma redução menor também do campo. E por que ele se chama society? Porque antigamente, lá atrás, o não tinha, aí vai entrar a ação do professor, né, dessa perspectiva. Ele vai explicar para o aluno que lá atrás as pessoas ricas não queriam ir estádio e tudo mais, porque o futebol tinha se popularizado. Então, o que eles fazem? Eles se reuniam no domingo, faziam um campinho lá deles. Traziam só os melhores. Isso acontecia muito no Rio de Janeiro. Eles traziam lá os melhores jogadores do Botafogo, os melhores jogadores do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, certo? Do América, do Bangu, para trazer para fazer um torneio específico para eles, certo? Então, dentro dessa perspectiva, ele se utiliza muito da contextualização dos fatos e do resgate histórico da abordagem, certo? Dentro dessa abordagem, os autores colocam que a educação física é entendida como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento denominado de cultura corporal. Posteriormente, em outras aulas, a gente vai fazer uma discussão sobre isso, que tem como tema o judo, a ginástica, o esporte e a capoeira. Certo? Algumas pessoas fazem crítica à avaliação em educação física, certo? Mas eles acreditam que a avaliação na perspectiva tradicional é compreendida pelos professores como um processo que atende às exigências legais e normas e é utilizado para selecionar os alunos para a compreensão. E eles já não fazem avaliação nessa perspectiva, eles fazem avaliação mesmo do conhecimento. Um dos grandes, assim como eles fizeram uma crítica ao Gotano, dentro da ideia dele, que ele acredita na educação física, ele faz uma crítica a esta abordagem, que ele acha que há uma corrente que chamaria de educação física social, ao qual, em vez de se preocupar com a educação física em si, ela transfere sistematicamente a discussão de outros problemas para níveis mais abstratos e macroscópicos, onde com frequência o discurso genérico e demagógico de cunho ideológico e político partidário, sem propostas reais de programas de educação física, tem contribuído para tornar ainda mais indefinido o que já está suficientemente ambíguo. Então ele acredita que a abordagem crítica superadora, ela não contempla a educação física, ela só faz trazer mais ambiguidade. Uma outra obra que eu gosto muito é a da abordagem sistêmica. A principal obra dela é Educação Física e Sociedade, certo? O seu principal autor é Mauro Betti, professor da USP, certo? E ela recebe influências da sociologia, da filosofia e de menor grau da psicologia. Ela considera o binômio corpo e movimento como o principal meio e fim da educação física escolar. Para a abordagem sistêmica, existe a preocupação de garantir a especificidade, certo? Que se dá através da finalidade da educação física na escola, que é o quê? Integrar, introduzir o aluno de primeiro grau, de segundo grau no mundo da cultura da educação física, formando um cidadão que vai usufruir, partilhar e produzir, reproduzir e transformar as culturas culturais da atividade física, seja o jogo, o esporte, a dança e a ginástica. Entendi nada, não entendi nada. O que é que significa isso aí? É trazer a educação física como um conhecimento científico. É só isso. É só isso que quer dizer. Assim como a gente aprende a somar, como a gente aprende a dividir, aprende a subtrair, a gente também deve aprender o que é um jogo, o que é um esporte, como é que ele se pratica,
vivenciar para saber se a gente gosta, se a gente não gosta, certo? Para a gente ter isso como cultura, certo? Assim como a gente sabe que o Canadá faz parte da América do Norte, que o México faz parte da América Central e que a Argentina faz parte da América do Sul. Isso é cultura. Dentro das funções da educação física na escola, ela não está restrita a ensinar somente habilidades motoras, mas ela deve ser entendida como um dos objetivos e não o único. Então, a gente não está lá só para ensinar o aluno a chutar, a dar um passe, a recepcionar uma bola, a rebater, a saltar, a dar um fliperama, qualquer outra atividade motora, né? Habilidade motora. O aluno está lá para aprender o que é um jogo, respeitar o adversário, respeitar o companheiro, saber que aquele adversário não é seu inimigo, certo? Entender quais são os benefícios de uma corrida, o que é que provoca no seu corpo e tudo mais. Então, é isso o pensamento dele em educação física. Vamos lá, um pouquinho. Os conteúdos oferecidos por essa abordagem é o jogo, o esporte, a dança e a ginástica, certo? Diferencia de uma abordagem crítica, segundo o qual o essencial é o aluno conhecer a cultura corporal em termos de vivenciar, não em termos de criticar, certo? Quando esse termo se enfatiza, a gente pode dizer que a experimentação do movimento em situação prática, além do conhecimento cognitivo, pode trazer experiências afetivas. Então, é melhor que o aluno vivencie por vivenciar, não, vivencie porque faz parte da nossa cultura, certo? A gente pode negar que o esporte faz parte da cultura. Se não fizesse parte da nossa cultura, não passaria programas de esporte ao meio-dia em todas as TVs, todas as maiores emissoras de canais abertos do Brasil, certo? Os gols não seriam as últimas notícias de um jornal nacional, certo? Então, o esporte faz parte, sim, da nossa cultura. Então, a gente tem que aprender. Existem alguns princípios dessa abordagem. Entre eles, a gente pode excluir dois. O princípio da não exclusão, certo? E o princípio da diversidade. O princípio da não exclusão, ele diz que nenhuma atividade pode excluir qualquer aluno das aulas de educação física. E o princípio da diversidade, ela propõe que a educação física na escola proporcione atividades diferenciadas e não pré de privilégios apenas a um tipo de conteúdo, por exemplo, o esporte, como o futebol, como o basquete, ou então a dança, ou qualquer outra coisa. E também não possa ser só atividades esportivas, né? Então aqui a gente faz um resumão, certo, dessas principais tendências. Na próxima aula eu vou trazer algumas outras tendências, certo? Algumas outras tendências. Essas aqui são as principais aqui. Eu vou deixar até um tempinho aqui para vocês terem noção das tendências e poder printar a tela, quem sabe, né? As outras tendências que eu vou tratar são tendências que elas surgiram na educação física a partir da cobrança do entendimento delas em concurso público, certo? Foi feito um estudo e se concluiu que sua prática poderia ser abordada nas aulas de educação física, sendo muitas vezes já abordada. Então, seriam abordagens que elas não estavam dentro do contexto da educação física, mas acabaram entrando dentro desse contexto, né, que vão ser as abordagens psicomotoras, abordagem crítico-emancipatória, abordagem cultural, abordagem dos jogos cooperativos, da saúde renovada e, por último, os PCNs. Então, obrigado.
Essas foram as aulas de hoje, certo? Eu vou deixar alguns questionamentos